Saudações, segundo ano, tudo bem? Aí, iniciando aqui o sétimo capítulo, a gente vai ver essa parte de geometria espacial de posição. Vocês vão entender por quê. E aqui no nosso tópico 1, geometria de posição no plano. No plano, vocês já estudaram no ensino fundamental. A gente vai ver agora no espaço, certo? Que vai ser em 3D. Então, essa ideia inicial aqui de que um ponto ele pode ser um ponto final. Você olha aqui, esse ponto final vem aqui, ó. Você tem ideia de pontos. Se você fizer a marca algum giz no quadro, tem uma ideia de ponto. Se você olhar por uma laranja, você tem uma ideia de ponto. Por um planeta, se ele estiver muito longe, outra ideia de ponto. Então, bote isso na sua cabeça. É apenas uma ideia. Um ponto matemático ele não existe, é só uma ideia. E aí, o que é que me dá a ideia de reta? A reta pode ser um lápis, pode ser a junção de duas paredes, pode ser a linha contínua na pista, também é só a ideia de reta. E o que te dá a ideia de plano? A tela do seu celular dá a ideia de plano, a superfície do mar é a ideia de plano, certo? Claro, sem onda, né? Então é só a ideia. E aí ele traz aqui no plano, relembrando lá no ensino fundamental, a relação entre um ponto e uma reta. Se eu te der aqui esse ponto A e a reta R, então só tem duas possibilidades. Ou esse ponto A pertence à reta R, ou seja, ele é um dos pontos que compõem essa reta, ou o ponto A está fora da reta. Não tem uma terceira opção. Metade dele está na reta e outra metade não está. Impossível, certo? Na definição de ponto, o ponto ele não tem dimensões, então você não consegue medir aqui a largura de um ponto, a altura de um ponto ou a profundidade de um ponto, certo? Ele não tem dimensões, então impossível, a metade dele está na reta e outra metade não. Então aqui no nosso exemplo, o ponto A ele pertence à reta e o ponto B não pertence, então é simples assim, o ponto A pertence à reta R, o ponto B não pertence à reta R. Só tem essas duas possibilidades. E a relação entre pontos? Como é que eu comparo pontos? Como um ponto não pode pertencer a outro, né? A gente só pode analisar se eles são ou não colineares. Quando é que pontos são colineares? Quando eu consigo passar uma reta por eles, como nesse caso aqui, ó, te dei o ponto A, ponto B, ponto C. Consegui passar uma reta por eles, certo? Tem uma retinha que contém os três. Então, eles são pontos colineares. Colineares. Se eu não consigo passar uma reta por eles, como nesse caso aqui, a reta para ser reta não pode fazer curva, impossível dela pegar os três. E aí fica esse ponto importante aqui. Dois pontos são sempre colineares. Se você desenha com dois pontos, seja qual for a posição deles, eles vão sempre ser colineares. Você sempre vai conseguir passar uma reta pelos dois. E aí, tratando de duas retas, qual será a relação entre elas? No plano, certo? A gente só está trabalhando no plano. Se elas não se tocam em momento algum, elas são paralelas. Então eu digo aqui que a reta C e a reta M, elas são paralelas. Agora aqui no caso da reta B e a reta E, elas são concorrentes, por quê? Porque elas têm um ponto aqui, ó, de concorrência, elas estão concorrendo uma com a outra, se cruzam aqui neste ponto. E, além de concorrentes, elas são oblíquas, certo? Está aqui esse ângulo aqui, ó. E agora, já no caso da reta N e da reta P, elas são concorrentes também, tem um ponto aqui de concurso, ó, mas elas são perpendiculares, ou seja, este ângulo aqui, no caso NP, é um ângulo de 90 graus. Então, quando elas concorrem, fazendo 90 graus, elas são perpendiculares. Quando não fazem 90 graus, a gente diz que elas são apenas concorrentes. Só que agora vai entrar a parte nova, né? A parte do ensino médio. A gente não vai trabalhar mais esses elementos no plano, vamos trabalhar no espaço. Então, o espaço, claro, né? Ele é 3D e não vai mais ficar limitado ao plano. Então, veja aqui. No plano, se a reta A ela é perpendicular à reta B, então veja aqui, ó. Aqui eu tenho a reta A que é perpendicular à reta B, ou seja, elas formam 90 graus. Aqui os 90 graus, ok. Aí, se eu digo que eu te dou uma reta C, que
que agora é perpendicular à reta B, veja, primeiro eu te dei a reta A perpendicular a B, ok. Agora já é outra coisa, eu vou te dar uma reta C, que é perpendicular à reta B. Aqui a reta C, formando 90 graus aqui, ó, entre o C e o B. Pois aí eu te garanto que agora a reta A, ela vai ser paralela à reta C. Ou seja, A é perpendicular a B, formando 90 graus, e o B, por sua vez, é perpendicular a C, formando 90 graus. Então, a reta lá do início, ó, a reta A, vai ser agora paralela à reta C. Muito simples, né? Só que isso pode não ocorrer no espaço, que é onde a gente vai trabalhar. Se eu te dou aqui uma reta A, perpendicular à reta B, e depois eu te dou uma reta C, perpendicular à reta B, posso fazer isso aqui com ela. Eu posso inclinar aqui essa reta C. Ela vai continuar fazendo 90 graus com o B. A B vai continuar fazendo 90 graus com o A. Só que agora a C não vai ser paralela com o A. Imagina aí essa reta A, reta B e a reta C como sendo os eixos ordenados. Então imagina aí, ó, o eixo A perpendicular ao eixo B. O B é perpendicular ao C, mas o A não é perpendicular ao C. Essa calma aí que só está começando. Então, no caso, a gente vai trabalhar com os pontos, certo? Um ponto, ele é sempre nomeado com uma letra maiúscula, uma letra do nosso alfabeto. Já uma reta, ela recebe o nome sempre de uma letra minúscula, também do nosso alfabeto. Então, a gente sempre costuma representar as retas do R para frente. Então, R, S, T e assim por diante. Os pontos a gente vai lá do início, certo? Então, a gente começa lá do A mesmo. A, B, C e assim por diante. Agora os planos, eu vou utilizar letras gregas. Então, para dar nome a um plano, eu chamo ele de alfa, ou beta, ou gama, teta e assim por diante. Aqui no tópico 2, ele já começa mesmo a trabalhar as posições relativas. Primeiro de ponto e reta, depois de ponto e plano. Então veja, se eu te dou um ponto e uma reta, é o que eu falei lá no início. Ou esse ponto, né, um ponto P e uma reta R. Ou esse ponto pertence à reta, ou ele não pertence, certo? Ninguém vai bater cabeça com isso, não. Pertence ou não pertence, acabou. Da mesma forma, que se eu te der um ponto P e um plano alfa, ou ponto pertence ao plano, ou não pertence. Só tem essas duas possibilidades. Então, ilustrando aqui, ó, eu te dei aqui o ponto E, que ele não pertence nem à reta R, nem à reta S. Aqui, ó, ponto E não pertence à reta R. Também poderia escrever assim, ó, E não pertence a R. E aqui, o E não pertence a S. Para pegar um caso que pertence, eu posso analisar aqui o ponto B. Aqui o ponto B. Você está vendo, ó, ele pertence a essa retinha aqui. Olha que perfeito. Que é a reta R. Tá aqui. B pertence a R. Mas já esse mesmo B não pertence a essa outra reta aqui, que é a nossa reta S, certo? O B não pertence a S. Tratando aqui dos planos, você está vendo que esse H ele não pertence nem a alfa nem a beta. Está aqui escrito, H não pertence a alfa, H não pertence a beta. Também poderia escrever, H não pertence a alfa, H não pertence a beta. Me dá um exemplo aí que ele pertence. Vamos olhar aqui para o ponto F. O ponto F ele pertence ao plano beta. F pertence a beta. E um exemplo aqui, outro. O F ele não pertence ao alfa. Está aqui o ponto F. O alfa, esse plano horizontal aqui, claramente ele não pertence, né? Tópico 3. A gente vai trabalhar agora com as posições relativas de pontos no espaço. Então, o que são pontos colineares? O que são pontos coplanares? Vamos ver agora. Então, se eu te dou dois ou mais pontos no espaço, eles são ou não são pontos colineares, que são colineares. Co quer dizer codependência, certo? Cooperação. Então, linear, linha. Se eles estão sobre a mesma linha, ou seja, se eles formam uma reta, eu digo que eles são colineares. Então, existe ou não uma reta que passa por todos eles? Aqui nesse meu caso, ó, ponto A, ponto B, ponto C,
existe sim uma reta, você está vendo aqui, que passa pelos três. Logo, o A, o B e o C, eles são colineares. Já no caso do E, do F e do G, é muito difícil, né? Você conseguir passar uma reta pelos três, é só impossível. Então, eles não são colineares. E aí, que seriam coplanares? Pega lá a explicação, né? Coplanares quer dizer que eles cooperam para formar um plano. Como é que eu consigo saber se eles formam um plano? Você imagina aí que esse plano é uma plaquinha de vidro. Não imagina o papel não, porque o papel dobra. Você vai pensar uma coisa estranha aí. Então esse plano aqui ele é de vidro. E se você conseguir passar ele pelos pontos P, Q e R, então eles são coplanares. Nesse nosso caso aqui, sim, né? Ponto P, ponto Q, ponto R pertencem ao mesmo plano, logo eles são coplanares. Agora veja aqui, ó, ponto X, Y, W e Z. O ponto W ficou lá em cima. Ó. Se você tentar passar o vidro aqui, você vai quebrar o vidro. Então, esse plano aqui, ele não conseguiu incluir o X, Y, Z e o W. Logo, os quatro, certo? Eles são não coplanares. Agora, se eu analisasse, por exemplo, o Y, o Z e o W, aí sim passaria um plano aqui por eles. Se eu analisar só o X, o Y e o Z, você está vendo aqui esse plano. Mas para esses quatro aqui, eles não são coplanares. Aqui nós temos outros axiomas. Pessoal, axioma é uma afirmação que eu te dou e que não preciso provar. Você já aceita. Se quiser bater cabeça, bata, mas você tem que aceitar. Não preciso provar, não. Então aqui, esse axioma é bem importante. Ele fala que dois pontos distintos, ou seja, não podem ser pontos coincidentes. Ah, está aqui o ponto A e o ponto B está em cima dele. Não pode, não. Distintos são pontos diferentes. Então, dois pontos distintos são sempre colineares. Isso aqui é bem óbvio, né? Se eu te dou dois pontos, obviamente, dependendo da posição deles, claro, né? Sendo distintos, eu consigo passar uma reta. Só são dois pontos. Então, dos dois pontos quaisquer, eles são sempre colineares. E sobre eles passa uma única reta. Isso aqui também é importante. Eu passei aqui essa reta vermelha, e se eu passasse aqui essa reta azul, na verdade é a mesma reta, certo? Você está vendo aqui duas cores ainda, né? Porque eu não fiz reto, mas é a mesma reta. E outro fato interessante, né? Outro axioma, você aceita sem precisar de provas, que três pontos não colineares, certo? Eu não posso ter três pontos assim, ó, não sendo desse jeito aqui, não estando alinhados. Três pontos não colineares são sempre coplanares, ou seja, se eu te dou três pontos, por exemplo, esse e esse, tá aí, não estão alinhados, certo? Eu não consigo passar uma reta aqui. Então, meus pontos não colineares, eles são sempre coplanares. Por quê? Ora, se eu te dou três pontos aqui, eles definem um plano, certo? Passam um plano por aqui. Tá aqui o desenho básico dele, e aí em cima dela você passa seu plano. Então imagina aí que o plano é a tela do celular ou do computador que você está assistindo aí. Passa um plano pelos três e um único plano. Se eu te dou três pontos aqui e você consegue passar um plano pegando os três, então qualquer outro plano que você passar vai ser o mesmo. Você está vendo aqui o azul e o vermelho, mas na verdade é só um plano. Então, nós dizemos que três pontos não colineares, eles determinam um plano. Lembra aí, dois pontos distintos determinam uma reta. Três pontos não colineares determinam um plano. Então, pessoal, é isso aí. Sucesso lá nos exercícios.